esse casal preso são empresários suspeitos de dar um golpe milionário em produtores rurais de toda a nossa região. Eles sumiram com 26 mil sacas de café. Essas sacas avaliadas em 62 milhões de reais. É muito dinheiro. Gustavo Batista agora tem mais detalhes ao vivo. Gustavo, esse casal foi encontrado ainda aqui no Brasil, apesar de toda essa grana que eles haviam levantado, ou estavam levantando, e de todo esse montante de café que eles haviam furtado. É isso, Gustavo? É isso mesmo, viu, Valentim? Eles estavam no litoral, na cidade de Caraguatatuba. A informação que a gente tem a partir da Polícia Civil é que logo após, o caso estourar, lá pelo dia 16 de janeiro, eles teriam vindo primeiro aqui para Ribeirão Preto e depois, quando saiu o pedido de prisão preventiva aí, que foi autorizado pela Justiça, eles foram então para Caraguatatuba, onde permaneceram até a noite desta terça-feira, quando foram presos aí, tentando se esconder desta prisão que foi concedida pela Justiça. Esse casal, Valentim, é identificado como o Guilherme Osório de Oliveira, de 50 anos, e Marina Célia Lopes da Cruz Oliveira, de 48 anos, Foram presos lá em Caraguatatuba. Eles são sócios e administradores de uma empresa aí que cuidava da armazenagem e também do comércio de café na região lá de Altinópolis, E eles são suspeitos de darem este golpe milionário para esses cafeicultores das cidades de Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria e também Batatais. O Guilherme e a Marina, eles são investigados pela Polícia Civil por apropriação indébita qualificada, que é quando a pessoa comercializa ou obtém aí vantagem econômica em cima do bem de um terceiro. Os dois atuam no ramo de armazenagem de grãos há pelo menos 10 anos, até por isso não foram forasteiros que atuaram lá, eram pessoas conhecidas lá da cidade de Altinópolis e por isso chamou muita atenção de todos. E eles estavam aí, como eu já disse, desaparecidos desde o dia 16 de janeiro, depois que dezenas de produtores de café, já naquela época, denunciaram o sumiço das sacas guardadas em pelo menos 5 armazéns que este casal tinha lá na cidade de Altinópolis. Valentim. No dia 17 de janeiro, o Guilherme e a Marina tiveram aí a prisão decretada, e 3 dias depois a Justiça bloqueou bens, pelo menos 22 bens deste casal, além de contas bancárias e passaportes deles. Eles foram presos de forma preventiva e devem agora passar por uma audiência de custódia, claro, além de prestar um depoimento de forma virtual para a Polícia Civil de Altinópolis. Eu falei hoje pela manhã com o doutor Piscinato, que é da seccional aqui de Ribeirão Preto, sobre este caso. Ele trouxe mais detalhes de como foi esta prisão e qual que é o próximo passo agora dessas investigações. Vamos ver. Desde a notícia do fato, foi instaurado inquérito policial pela Polícia Civil e iniciamos as investigações. Dado o sumiço dos investigados, a autoridade policial de Altinópolis representou pela prisão preventiva dos autores, foi acolhido pela Justiça e começamos todo um trabalho de investigação, de engenharia social, que se intensificou na última semana. Nós conseguimos rastrear veículos, localizações, georreferenciamento e na tarde de ontem, com o apoio da Polícia Civil em Caraguatatuba, eles foram presos, cumpriu-se os mandados de prisão preventiva. Na data de hoje, nesse horário, devem estar sendo passados por audiência de custódia e depois serão interrogados pela autoridade policial por videoconferência. Até hoje estão comparecendo na delegacia novas vítimas, alegando fazer o depósito do café nessa cafeeira. Nós estamos orientando também, muito importante a sua pergunta, para que essas pessoas, em razão do bloqueio de bens relacionados tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa física dos investigados, eles possam procurar seus advogados, entrar com as respectivas ações, visando de uma certa forma serem ressarcidos desse prejuízo. Dado já a quebra de sigilo bancário e fiscal que a autoridade policial fez, será instaurado um novo inquérito policial para verificar se houve o crime de lavagem de dinheiro, o branqueamento de capitais, porque vendeu o que era de terceiro, recebeu essa grana
e deu uma destinação diversa. Quais são as pessoas envolvidas? O que mais tem por trás disso? Então, o crime de lavagem de dinheiro, a investigação destinada a verificar eventual lavagem de dinheiro, pode trazer novos esclarecimentos. Esse café, com certeza, já não está mais no país. Então, a cafeira, uma importadora, exportadora, ela compra um volume muito grande e está habituada a fazer o comércio, você não tem uma apurada, a má-fé dessa pessoa, a certeza de que aquele objeto era de procedência ilícita, apta a caracterizar o crime de receptação. Mas tudo isso vai ser investigado, né? Se compraram com nota ou sem nota, aí você pode pensar também numa situação de crime contra a ordem econômica e tributária, as pessoas que deixaram de emitir e recolher seus impostos. Então, tudo isso vai ser investigado no crime de lavagem de dinheiro. Seria prematuro a gente trazer um juízo de valor nesse momento da investigação. Valentim, como disse aí o doutor Piscinato, pela Polícia Civil, este caso passa a ter, então, duas investigações, uma de apropriação indébita e, a partir de agora, claro, essa questão da lavagem de dinheiro. Mas, como disse e reforçou o doutor Piscinato, é importante que todas essas vítimas façam um boletim de ocorrência, procurem um advogado e entrem na justiça pela parte civil. Por quê? A partir desses bens bloqueados, pelo menos 22 que foram bloqueados, vai ser possível ressarcir, pelo menos em parte, todo este dinheiro que pode ter sido perdido na comercialização destas sacas de café, Valentim. Eu estive lá na cidade de Altinópolis, logo após este caso, né, ter aparecido, né, ter sido aí denunciado por esses produtores de café. Cheguei a conversar com um produtor de café que teria perdido pelo menos R$700 mil, e a situação é muito grave, Valentim, porque são produtores de café dos mais variados tipos. Até a sexta-feira, dia 17 de janeiro, existiam pelo menos 23 boletins de ocorrência já feitos, somente em 2 dias. Como disse o doutor Piscinato, hoje já são mais de 50 produtores de café. E aí, são produtores de café dos mais diferentes tamanhos. Além desse produtor, por exemplo, que eu comentei, que é da cidade de Brodowski, que ele teria perdido pelo menos R$700 mil, eu conversei com um produtor também, que na época não quis gravar entrevista com a gente, lá na cidade de Altinópolis, que ele teria perdido em torno de R$100 mil. Né? E aí a gente tem a informação a partir do escrivão que fez todos esses boletins de ocorrência, que pelo menos entre esses 23 boletins de ocorrência, BOs, existia um boletim de ocorrência de perda de R$8 milhões e outro de R$16 milhões. Portanto, um golpe milionário que esses empresários que já eram conhecidos lá na região teriam praticado, até porque eles estariam comercializando e armazenando esses cafés há 10 anos lá na região de Altinópolis. E como eu disse, este golpe pode não ter atingido somente produtores de café de Altinópolis, mas também de Brodowski, como este que eu conversei, e também Santo Antônio da Alegria e também a cidade de Batatais. O porquê tudo isso, Valentina, é que nos acompanha. Quem vai no supermercado sabe que o café está mais caro. Subiu pelo menos R$10, R$15, né, desde o final do ano passado. E aí, Valentim, os produtores, né, estão de olho, né, claro, nessa valorização do café, que acontece por uma quebra internacional e também, como consequência, uma quebra brasileira também da produção de café. E quem comercializa isso, neste caso, esse casal, né, que foi preso preventivamente, com certeza estava de olho, né, nesta subida que teve do café. Quem nos acompanha para entender um pouquinho, o café, ele é comercializado em sacas de 60 quilos. Estes cafés, essas sacas de 60 quilos, até bem pouco tempo atrás, um pouco antes da pandemia, elas estavam avaliadas em R$500, R$600, R$700, né, o café comum. O café especial sempre teve um valor um pouco acima, né, deste aí que é cotado, né, nas bolsas de café. O que aconteceu de lá para cá? Hoje, aqui na nossa região, cotação de ontem, que eu acabei de ter acesso, R$2.480 uma saca de café de 60 quilos. Subiu muito o café. Primeiro por uma quebra internacional que aconteceu aí, né, no Vietnã, que é um dos principais produtores de café, e agora, né, uma quebra que está confirmada, inclusive, pelas informações divulgadas ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, né, de pelo menos 12% a 10%, né, na próxima safra. A próxima safra de café, inclusive, né, que já está sendo preparada no campo e daqui a pouco vai ser colhida, está avaliada a produção em 51,8 milhões de saca,
né? Como eu já disse, uma quebra em torno de 10%. Aqui na nossa região, né, que é a maior região produtora do estado de São Paulo, olha só, no estado de São Paulo, né, que praticamente quase totalidade vem aqui da nossa região, né, do grão arábica, a expectativa, segundo a Conab, é colher 4,6 milhões de sacas de café, uma redução de 15% em relação ao último ciclo. Portanto, café primeiro aqui na nossa região, a gente se recorda que nós mostramos, inclusive aqui no Balanço Geral, primeiro virou alvo de criminosos realizando furtos, roubos dessas mercadorias, de caminhões que estavam armazenando e transitando aqui pela nossa região com os cafés. E agora, né, um novo tipo de golpe, né, que está relacionado a este casal aí, que está sendo, por enquanto, investigado, mas a suspeita que eles tenham se apropriado de forma, né, não adequada, não teriam repassado este valor aí de pelo menos 62 milhões de reais para esses produtores. E claro que a gente vai estar acompanhando este caso a partir de agora, né, Valentim, para a gente dar as informações cada vez mais atualizadas aqui para a nossa região, né? A nossa região que tem que ser lembrada não somente pela cana-de-açúcar, mas pelo café, já que é uma das principais regiões produtoras do país. Olha, tá aqui o Gustavo Batista. Primeiro eu queria parabenizar o Gustavo, né? Pelos dados, pelas informações, pela precisão e pela facilidade com que ele conseguiu explicar tanto o golpe quanto a importância do café para a nossa região. Tá aqui o exemplo de um repórter que é bem informado, né? Trazendo todos os detalhes e explicando para você de casa, assim como eu aqui também, de uma forma muito simples, muito ágil, muito prática, como o café é tão importante, como ele disparou, né? O porquê que o café virou o ouro negro, mais uma vez, como já foi no passado, porque uma saca de 600, 700 reais, de repente, na cotação de ontem, que o Gustavo apurou, chega a mais de R$ 2.400. O preço disparou. E aí, com certeza, Gustavo, esses golpistas cresceram os olhos, já tinham todos os contatos, todos os meios para conseguir comercializar esse café sem chamar atenção para aquele golpe da vida, né? Olha, a gente vai vender, vai render milhões, nós vamos desaparecer, como já aconteceu também em financeiras, por exemplo. Inclusive, nós trouxemos há um tempo uma financeira que fez isso, que a pessoa ia lá, colocava o dinheiro para render e de repente o dinheiro sumiu, né? E os donos da empresa de administração de bens desapareceram, os donos sumiram, e no café do mesmo jeito, né? Venderam tudo, o dinheiro entrou, eles sumiram porque esses produtores não têm lugar seguro para armazenar a produção. E aí eles contratam essas cooperativas para guardar nesses barracões, né? Para depois conseguir fazer a venda desse café. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela explicação, e a gente torce agora para que a polícia, no momento em que apreende esses bens, consiga ressarcir, pelo menos em parte, esses mais de 60 milhões que seriam dos produtores que lutam tanto e suam aí para conseguir produzir um dos melhores cafés do mundo, que é aqui da nossa região, Gustavo. Isso mesmo, né, Valentim? A gente torce para que a Polícia Civil consiga encontrar vestígios, né, consiga rastrear da melhor forma possível esse dinheiro. É claro que o café é muito difícil encontrar a partir de agora, como disse o Dr. Piscinato durante a coletiva, mas é possível que este casal aí tenha esse dinheiro em algum lugar, talvez nesses bens, e consiga ressarcir esses produtores que, como eu disse, além da quebra da safra que enfrenta aí, possa também ressarcir de uma forma financeira, né, esses produtores, porque todo esse valor, Valentim, muitas vezes ele é utilizado de uma safra para outra. Então, além da quebra de você produzir menos café, você ainda tem a questão ali do giro, né, que você tem dentro da fazenda. Esse dinheiro, muitas vezes, ele serve não somente, claro, para custear o dia a dia do produtor, mas para custear a próxima safra que vem por aí, comprar insumos, comprar outras coisas. Então, imagina só, você ter uma produção menor por causa da seca, né, por causa desses problemas climáticos que nós temos, né, pelo menos há 2 anos aqui na nossa região, você ter também um prejuízo aí que varia, como eu disse, de 100 a 700, a 8 milhões, a 16 milhões, né? E a gente torce para que os produtores consigam recuperar o mais rápido possível esse dinheiro. Muito obrigado, Gustavo Batista. Vamos atualizando as informações desse golpe assim que esse casal for ouvido hoje, logo após a audiência de custódia, e imagino eu, trazido aqui para a nossa região também. Obrigado, Gustavo.